Para quem está com a Bíblia, abre em Lucas, capítulo 24, no versículo a partir do 13. Por que é bom a gente estar com a Bíblia na mão? Para a gente aprender a ler a palavra de Deus e entender que cada vez que tem um trecho dessa palavra que a gente vai ler, isso é um espelho dirigido para nós. Isso não tinha sentido, senão a palavra fica no passado, né? Se não atualizar, não tem sentido eu ler, né? Porque hoje nós vamos ler os discípulos de Emaús. Vocês escutaram isso na missa domingo, não foi? Todo mundo ouviu? Todo mundo? Então vocês conhecem a história. 2 discípulos, no terceiro dia. Então, se Jesus morreu na sexta, terceiro dia era domingo. Acharam que nada tinha acontecido, estava voltando para Emaús. No meio do caminho, Jesus entra na caminhada com eles. E eles perguntam se Jesus sabia da história, o que tinha acontecido. E Jesus fala, como vocês são lentos para poder acreditar em tudo. E conta para eles começa a ensiná-los. Jesus faz uma catequese com eles no Antigo Testamento. A gente não sabe quais os trechos Jesus leu, né? Mas ele contou para eles, né? E aí eles vão falando, vão conversando com Jesus, vão mostrando a tristeza, a desolação, o abatimento que eles estão. Depois eles fingem que vão, Jesus finge que vai embora, eles convidam para ficar. Jesus parte o pão, dá, os olhos deles se abrem e eles voltam para Jerusalém. Então isso aqui a gente precisa ver com detalhes, porque é a nossa história. É a nossa história. Então a primeira coisa é Emaús. Emaús, ela não tem uma localização bem definida. E ela então, por causa de não ter uma localização bem definida, tem várias possibilidades, várias hipóteses. E uma delas é que, na verdade, Emaús seja o nosso caminho, o meu caminho, o seu caminho, o caminho de cada cristão, o caminho de cada homem, o nosso caminho aonde Deus vem se encontrar. Quantas vezes nós estamos perdidos, Ele nos acha em cada lugar, em cada descaminho que a gente arrumou, Ele nos acha, para de novo acender, né, aquecer o nosso coração com a fé, nos encher de esperança. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é que Emaús é o meu caminho, que Jesus vem ao meu encontro, Ele vem ao seu encontro. Vocês precisam entender que isso é uma das coisas que muda a nossa história, entender que cada um de nós é importante para Deus, não tem um mais. Deus ama cada um com a intensidade única, Ele não nos fraciona. Então o dia que a gente precisa sentir assim, Ele veio ao meu encontro, e pode ser que no caminho de vocês vocês vão identificar em que momento Ele se aproximou de vocês, em que momento, porque às vezes Ele anda mesmo conosco que a gente não percebe, né? E é tão interessante que quando eles vão conversando, um dos discípulos fala assim com Jesus, e está no versículo 21, sublinha essa frase, ele fala assim, nós esperávamos. Que tempo verbal que está isso? Passado. Então nós esperávamos, nós estamos desiludidos, desencantados, porque nós também passamos por provações de fé, a gente passa por sofrimento, por perdas, por angústias, e também nós esperávamos que o Senhor fizesse algo e Ele não fez, né? Isso aqui é um espelho para nós, né? Então nós esperávamos que Ele era um homem tão poderoso em palavras, em milagres. Nós esperávamos que Ele fizesse alguma coisa, e na verdade Ele não fez nada. E até agora já é o terceiro dia, não aconteceu nada. Olha como é que é a nossa caminhada, é impressionante. Eu vou olhando isso e falo assim, não, que vergonha. Mas é assim, a gente, assim mesmo. Nós esperávamos, no meio de uma dor, no meio de uma agonia, no meio do sofrimento, no meio do mal, no meio do medo, no meio da injustiça, que o Senhor fizesse alguma coisa. Então a nossa vida, a nossa caminhada, tem momentos que são de prova, de fé,
Momentos que a gente, igual os discípulos, se sentiram abandonados. O Senhor virou as costas, o Senhor me esqueceu, o Senhor não me olhou, o Senhor não cuidou de mim. Nós passamos por isso aqui igualzinho Ele, ó. Nós esperávamos que Ele fizesse alguma coisa, mas na verdade, Ele não fez nada. Na verdade, algumas mulheres até falaram lá, não acharam o corpo dele, mas falaram até que os anjos falaram que ele está vivo. E aí Jesus fala: como sois lentos para crer. Como sois lentos para crer, né? E aí, Jesus veio ao encontro deles, conversou com eles. E você fala: Filó, mas hoje Jesus não faz isso não, meu filho. Hoje ele não encontra comigo, conversa comigo de jeito nenhum. Conversa ou não? Como? Como? Como que você pode provar que Jesus está falando com você? É pela palavra de Deus. Jesus é a palavra do Pai encarnada. Então é por isso que eu quero que vocês tenham amor à Sagrada Escritura. Porque quando está falando aqui, é Ele que está falando conosco. Como sois lentos para crer. Você fala: não, sou não, até creio um pouquinho. Como sois lentos para crer. Então nós temos que ler a palavra e entender que o Senhor conversa conosco pela palavra. Porque a nossa fé, ela não está baseada em ideias humanas. A nossa vida de fé, ela está sedimentada numa palavra. Não tem ilusão, não é real. E Deus é real. Então eu posso me alimentar da palavra. Isso aquece o meu coração. Quando eu escuto Ele falar. Então, hoje Jesus fala comigo? Sim, Ele fala pela palavra. Então eu preciso ler para saber que Ele me encontra quando eu estou desanimada, quando eu estou abatida, quando eu estou achando que eu posso não ter mais esperança, quando a vida perdeu o sentido. Tem a palavra, Ele vai falar comigo, Ele vai falar, e essa palavra tem o poder de te colocar de pé. É impressionante como é que a palavra de Deus reanima a nossa força. É de impressionar. Numa das vezes que eu estava dando notícia para uma mãe, conversando com a mãe há uns anos atrás, que da gravidade do filho, que ela já tinha assistido a primeira parada, era uma doença autoimune. E quando eu conversava com ela, levei ela para tomar um café comigo, e a gente foi conversando, eu fui preparando ela, porque ele iria morrer naquela manhã. E aí quando a gente conversou, deixei ela falar sobre o filho, deixei ela falar sobre a doença. E aí, quando eu pedi a ela que me descrevesse, que ela percebia do que estava acontecendo, eu perguntei para ela: o que te sustenta? Aí ela falou comigo: marido preso por tráfico, né, gente? A situação é assim, é simples, bem simples. Filho morrendo. Aí ela falou comigo: eu creio em Jesus. Falei: então, igual nós transitamos fácil. E foi impressionante que eu vi ela mudar de posição. Ela estava escondida, encolhida, e ela tomou corpo. Quando eu disse para ela o que Ele falou sobre a morte. Eu vi quando ela tomou corpo. E quando eu disse para ela que Ele é a razão da nossa esperança. Porque Ele não brinca. Então eu vejo quando a palavra toma posse na vida do outro e alimenta e sustenta para que o outro se posicione. Então é de impressionar, porque hoje Ele fala na palavra. Por isso que eu quero demais que vocês aprendam, que vocês leiam, que vocês namorem a palavra. Porque isso é sustento da nossa caminhada. E quando eles falaram, já tinha sido nutrido, né? Porque quando Jesus faz que vai e não vai, os discípulos falam: fica conosco, Senhor, porque já está tarde. Quantas vezes a gente precisa falar com Ele: fica conosco, Jesus, está ficando escuro, a situação está difícil, fica comigo. E aí Jesus assentou com eles, e Jesus, a frase aqui vai falar 4 coisas que Jesus fez, presta atenção. Então Jesus assentou, e sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Quando que Jesus repete isso que está aqui? Isso é uma repetição de uma coisa que Ele fez. Aonde? Na Santa Ceia. Então Jesus aqui celebra a primeira
Missa. Isso aqui é a primeira estrutura de missa. A missa, você não escuta a primeira palavra? A gente não se alimenta, não fala a mesa da palavra, não é assim? A gente entra, a gente louva a Deus, o Pai, pela presença de Jesus, porque nos deu Jesus. Aí tem a mesa da palavra, que a gente vai escutar, e toda vez que vocês escutarem as leituras, o salmo, o evangelho, chama o Espírito Santo para que ele prepare o seu coração. Para que ele pegue aquela palavra e que aquela palavra possa gerar vida na sua vida. Porque se ela gera vida na sua vida, ela te transforma. Esse é o processo da conversão. Então você escuta a palavra, depois a gente se alimenta. Então Jesus pega o pão, parte, abençoa, parte e dá para os discípulos. Então, quando é que eu me alimento? Quando é que Jesus conversa comigo? Quando eu escuto a palavra e depois ele me leva para participar da mesa aonde ele se esconde naquela coisa tão humilde como um pãozinho, tão fininho. E é aquela presença completamente escondida. Por que Jesus desapareceu quando eles abriram os olhos? O que vocês acham? Jesus quis brincar de esconder? O que vocês acham? Eles falaram com ele, Jesus fica conosco, aí Jesus some. O que vocês acham? De verdade. Pois é, o que Jesus quis fazer com eles ali? Não, ele quis começar a treinar os discípulos, assim como nós, que existe a presença escondida, que ele está ali vivo, que ele não foi embora, ele permaneceu vivo, ele está ali na hóstia consagrada, e a partir daquele momento nós vamos aprender a conviver com ele todos os dias até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias. Então Jesus some que fala, a partir de agora eu tenho que treinar vocês a conviver comigo sem me ver, mas crendo que eu estou vivo em cada Eucaristia. É tão lindo, não é? É tão lindo como é que ele começou a nos treinar para isso, que a gente lê e fala, Jesus, mas por que você sumiu? É assim, que agora eu estou ali vivo para vocês, eu estou aqui na Eucaristia que você recebe, que você recebeu hoje. Hoje eu sou o corpo que te sustenta. Então vocês imaginem, hoje Jesus encontra comigo? Sim. A hora que a gente recebe a Eucaristia, recebemos Jesus vivo. Isso é de morrer. Ele que vem falar comigo, ele que vem curar minhas feridas, ele que vem que se eu estou desanimado, ele me dá coragem. Porque o encontro com o Senhor é o que fez aqui com os discípulos, ele é transformador. Porque quando fala em conversão, a gente fica apavorado, fala, ai meu Deus do céu, conversão é só penitência, o tanto de tem que deixar, abrir mão. Imagina, os discípulos estavam desanimados e ficaram animados. Eles estavam tristes e converteram em alegria. E Jesus convidou eles a estarem em comunidade. Então há uma transformação na vida. É isso que opera quando a gente encontra com Ele. Quando você recebe Jesus. Quantas vezes você chegou para a Eucaristia, para a missa, destruído e saiu de cabeça erguida? Quantas vezes? Quantas vezes você veio visitar o Santíssimo e saiu completamente transformado? Porque é Deus vivo. Quando você escuta a palavra e seu coração te aquece, levanta. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer o curso de Bíblia, uma das aulas, era um sábado de manhã, e eu estava destruída da semana, né, com tanto que a gente corre, trabalha, cansada. Quando eu entrei na sala, estava escrito assim, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Comecei a chorar ali, até reanimei, falei, firme, não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Eu vos escolhi para estar aqui. Isso é lindo. Esse amor pessoal, esse negócio dele te olhar no olho e falar, és minha, você de morrer. Aí você fica até com vergonha de ficar mendigando, qualquer outra coisa. Deus vivo. Então hoje ele vê o meu encontro, sim. Isso que aconteceu com os discípulos, acontece conosco, sim. Porque aquilo que os discípulos falaram, não ardia o seu coração quando você escutava. E quantas vezes você escuta uma palavra que te levanta, né? Que Deus manda aquilo para poder falar de pé. Mas é tão interessante que quando você faz um encontro real com Jesus, o que aconteceu depois que eles escutaram a palavra? Jesus partiu o pão, os olhos abriram, o que eles fizeram?
que os discípulos fizeram? Voltaram lá para Jerusalém, de onde eles tinham sumido, para dividir com os irmãos a experiência. O que nós vimos aconteceu, ele ressuscitou, ele apareceu para nós. Então eles voltaram. O que quer dizer isso para nós hoje? Não, filho, eles é que voltaram, não tem nada com isso não, hein? Tem, cada linha aqui é para nós. O que significa isso? Para mim, para vocês. É porque na verdade hoje, cada um de nós que está aqui, que é cristão, é convocado, é urgente, que a gente assuma o compromisso de ser testemunha de Deus vivo. Nós somos essa pessoa. A testemunha viva hoje somos nós. Hoje eu que tenho que contar para o outro da minha experiência de ter encontrado com Jesus, que foi crucificado e ressuscitou, e caminha conosco, e que é vivo, e que eu posso falar e Ele me responde. E que só Ele sabe porque eu estou triste, só Ele sabe porque eu estou feliz, só Ele conhece minha lágrima, só Ele conhece todas as coisas. Hoje eu posso falar com Ele e Ele me escutar. Mas hoje eu que sou a testemunha disso. E aí é o convite que está na primeira carta de Pedro. Pode abrir quem está com a Bíblia. Primeira carta de Pedro. As cartas de Pedro já lá no finalzinho, antes das cartas de João. Quando foi a segunda leitura de domingo. Mas eu não presto atenção nem no Evangelho, quanto menos nas leituras, né? Mas a carta de Pedro é fantástica. E ele fala assim, primeira carta de Pedro, no versículo 17, ele fala: e se chamais de Pai aquele que com imparcialidade julga cada um de acordo com as suas obras. Então, nós chamamos Deus de nosso Pai. Ele vai julgar cada um de nós de forma imparcial, de acordo com as nossas obras. É o que está escrito. Então ele fala: comportai-vos com temor é com respeito, com responsabilidade, durante o tempo do vosso exílio. Porque nós estamos aqui exilados, né, gente? Isso aqui não é a nossa casa, né, gente? Não é a nossa casa é o céu. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós somos peregrinos. Então entendam que se nós estamos aqui, é caminho. Então, como é que eu tenho que caminhar aqui? Sabendo que eu caminho na presença de Deus que é vivo, caminho na presença dEle. Então eu tenho que prestar atenção em tudo que eu estou fazendo, que eu sou testemunha viva de Deus que está vivo. A minha vida tem que transbordar esse Deus. Eu tenho que repetir aquilo que Jesus fez. Eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter disposição, eu tenho que cuidar uns dos outros, eu tenho que aprender a amar uns aos outros, aprender a amar a Deus, porque foi isso que Ele fez. Então, enquanto você está no tempo do vosso exílio, isso é maravilhoso. Entender que a gente não é daqui não, mas nós estamos aqui num mundo completamente pagão, e que nós temos que resistir às tentações do hedonismo, às tentações do consumismo materialista, e testemunhar Jesus. Não é mole não, porque nós sabemos que as leis evangélicas, tudo que Jesus falou, o povo não está nem aí, mas nós que cremos nele, o que nos governa? O que nos orienta? A palavra. Filho, por que você não vai fazer isso? Porque eu posso magoar Jesus, eu não quero. É isso. Então é isso que tem que nos orientar. Se somos cristãos, temos que ser conhecidos pela forma de agir. Nós estamos no mundo, caminhamos no mundo, inseridos no mundo, mas não somos do mundo. Isso é lindo. As pessoas têm que nos olhar e ver que as nossas atitudes revelam o nosso Pai. Esse povo é diferente. Por quê? Porque quem governa a vida deles não é a moda que é ditada pelo Instagram, pelo sei lá quem for, é pelo meu Pai. Por quê? Porque um dia eu vou estar diante dele, vivo, não com medo, mas ele é meu Pai. E hoje eu que já o conheci, que já vi, me alimento dele, sou sustentada por ele, caminho para ele. Essa semana ganhei um livro de presente das freirinhas lá do mosteiro de Porto Alegre. Nunca as vi, nem elas, a gente não se conhece pessoalmente, mas elas rezam por mim, mandam livros de vez em quando para me ler. E esse livro, essa freira morreu tem um século, ela morreu em 1923, nós estamos em 2023.
E ela, essa freirinha, Josefa, também era para ser testemunha do amor dele. Ele quer que as pessoas conheçam o amor. E ela trabalhava na cozinha, na lavanderia, e ela tinha algumas funções e ele aparecia e conversava com ela. E é tão lindo, por isso que eu vou contar para vocês, um dia que ela está no terceiro andar e que ela tem que fechar janelas, uma das funções é fechar janelas, lá no terceiro andar. E quando ela sobe e começa a fechar janelas, era um corredor comprido, e ela olha no corredor, vê aquela luz, e vê Jesus vindo na direção dela com muita pressa. Pode imaginar vendo uma cena dessa? Não ia se encontrar nem meu pó, né? Ele vindo em direção dela, com pressa, e ele parou e falou com ela assim: Josefa, de onde vens? Ela falou: eu estava fechando a janela, Senhor. E ele pergunta assim: e para onde vais? Ela falou: eu vou acabar de fechar a janela, Senhor. Ele falou: você respondeu errado, Josefa. Hein? Você não sabe responder. Não. O que eu tinha que falar? Você veio do amor, Josefa, e volta para o amor. Você vai morrer? Você vai morrer. Esse corredor lá no mosteiro passou a ser conhecido como corredor do encontro. Ele falou isso com ela e foi embora. Presta atenção nisso. Você veio do amor e volta para o amor. É maravilhoso. E digo mais, né? A gente veio do amor, mas a gente caminha na presença do amor. E voltamos para o amor. Então, se nós somos isso, se o nosso Pai é amor, nós temos que dar testemunha, porque nós temos o DNA do Pai, né? Então, filhos do Altíssimo, as nossas atitudes têm que ser atitudes que revelam o amor. Simples assim, né? Muito simples. Por isso a gente vive em comunidade, porque a sua fé me sustenta, a minha fé te sustenta. Um ajuda o outro. E a experiência que você viveu com Jesus, que se a palavra fez efeito no seu coração, a gente tem que partilhar. Porque o seu testemunho sustenta o outro. A gente fica meio assim de contar, precisa contar. Porque Deus agindo, é Deus vivo. Você não imagina o que Jesus fez? Conta. Por quê? Porque Ele está vivo. Os discípulos não foram correndo contar para os outros? Nós encontramos com Ele no caminho, os outros falaram: é verdade, Ele apareceu. Olha que lindo, e cada um conta como viu. Então hoje, a nossa grande missão é viver essa experiência de Emaús. Entender que Emaús é o meu caminho de fé. É a minha caminhada. E que Deus sempre está perto. E que quando eu estou desanimado, abatido, destruído, Ele sempre vai mandar algo que vai me levantar. Ele sempre vai me sustentar de alguma forma, porque Ele nos conhece. Ele sempre fará, né, Ele será de uma forma doce. Ele sabe, Ele conhece cada filho. Ele fala: eu sei como é que eu levanto. Surge coisas de onde você não pode imaginar. Chega um recurso, chega uma ajuda, alguma coisa chega uma palavra, alguém que fala: pensei em você, né? Alguém que Ele revela alguma coisa e te manda. É assim, porque Ele não nos abandona, por causa do amor. Não seja incrédulo, não sejam lentos para crer. Creio que agora Ele já está vivo e a gente caminha na presença dEle. Quem pode nos ajudar nisso é a Nossa Senhora. Nós temos que pedir a ela hoje, né? Essa graça, que ela interceda por nós, né? Para que Jesus nos encontre, né? Que a gente se permita ser encontrado, né? Que a gente não se esconda dele como Adão se escondeu. Onde você está, Adão? A gente não se esconde, apesar dele saber onde a gente está. Que a gente não se esconda dele, mas permita que os olhos dele nos alcance. Para que a gente tenha força no nosso caminho, para que a nossa fé seja revigorada, a nossa coragem, para que a gente possa de verdade testemunhar esse Deus vivo. Então hoje nós podemos pedir a ela, né, a Mãe Santíssima, que ela que teve paciência para esperar. Hoje eu recebi uma imagem de um vitral de uma igreja lá do sul do Brasil, eu não lembro agora o nome da cidade. Me mandaram o vitral. Falou: filho, olha que lindo o vitral dessa cidade, dessa igreja. E o vitral é Jesus com São José trabalhando na oficina, e Nossa Senhora chegando com uma cestinha de pão. Jesus devia ter uns 14, 15 anos, pela foto.
pelo desenho. Eu pensei, comentei com meu marido lá na hora, eu falei, imagina que Nazaré não devia ter nada que acontecesse do ponto de vista social, né, gente? Nada. Nossa Senhora esperou 30 anos, 30 anos, porque aquela promessa do anjo, lá você vai ter mãe, ele vai salvar o mundo, e ela olhava para aquele menino, como é que será, né, 15 anos, como é que será que esse menino vai salvar o mundo? Ele não viu ele estudar, ele tem uma missão, não estou vendo nada diferente, aqui arrumando umas cadeiras. Ela esperou 30 anos. A gente acaba de rezar, fala, mas não me atendeu, minha filha, quantos minutos você esperou? 30 anos. Ela fez pão, levou para eles, a aguinha fresca, eles estavam lá conversando, arrumando as coisas, consertando. Falava, gente, mas será que eu escutei esse negócio mesmo do anjo, eu alucinei, porque nada acontece? Ainda mais Nazaré, não vai acontecer nada. O dia que vocês forem lá, vocês vão ver o tamanho. Não tem nada. E ela esperou, por isso que ela nos entende como mãe. Conhece a nossa aflição, nossa ansiedade, nossa angústia. E fala, fazei tudo que ele vos disser, né? Essa é a frase dela, né? Fazei tudo que ele vos disser. Aguarda, espera, porque ele vos ama. Então, quero dizer para vocês, coragem. Coragem, se hoje o Evangelho nos leva, nos propõe, na verdade nos convoca a ser testemunha de um Deus vivo, nós não podemos ter medo. Por quê? Porque Ele está vivo. E Ele prometeu que estaria conosco ontem, hoje e sempre, até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus não pulou dia santo, feriado. Ele não pulou. Ele estará conosco todos os dias. Tomem posse disso, da palavra. Prestem atenção no seu caminho. Chame Ele se você não estiver vendo. Grita por Ele. Ele vai falar, o que aconteceu? Eu já estou aqui. Ó, gente que não vê, mas Ele está. Chama por Ele. Peça, fala. E aguarde, porque Ele caminha conosco. Então que Deus nos conceda, a cada um que está aqui, por intercessão de Nossa Senhora, que nós possamos, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, onde você estiver, ser testemunha dessa alegria, né? Que Jesus nos buscou, nos resgatou e nos deu o direito de uma vida que é eterna, na presença dEle para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos assentar? Todo mundo conhece essa forma de chamar o Espírito Santo pelo coração imaculado de Maria? Jesus fala para a gente fazer isso várias vezes ao dia. Várias vezes. Cada vez que for tomar uma decisão, chama dessa forma. Quem estiver com a palavra de Deus, gostaria que você, quem quiser abrir, abre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25. Esse trechinho que eu vou falar com vocês, lembra de quando Paulo estava preso? E ele falou, eu quero ir para Roma, porque eu sou cidadão romano, eu quero um outro julgamento, né? Então, na época, quando o rei Agripa chegou, né? O Festo foi lá saudá-lo e falou com ele assim, olha, eu trouxe um homem que precisa ser julgado, e os seus acusadores, isso está no versículo 18, tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de certo Jesus já morto e que Paulo afirma estar vivo. É esse detalhe que quase passa despercebido.
a respeito desse certo Jesus. O mundo diz que ele está morto. Nós, cristãos da igreja, anunciamos que ele está vivo. Então, por que eu trouxe esse trecho hoje? Porque eu tenho uma preocupação com a nossa caminhada espiritual. E aqui nós temos duas coisas que a gente precisa pensar. Jesus como um personagem, aquele homem que existiu, ele existiu, teve uma história, foi morto, porque um personagem, eu posso escrever o que eu quiser dele, ok? Posso contar histórias, posso fazer um filme, eu posso fazer o que eu quiser sobre um personagem, só que o personagem não se comunica comigo, certo? Isso é diferente de uma pessoa, não é isso? É diferente de uma pessoa, porque quando eu estabeleço, para me conhecer uma pessoa, para me ser uma pessoa, tem uma relação eu e tu, e nós afirmamos que Jesus é uma pessoa. Qual é a diferença disso dentro da igreja? Qual é a diferença? Porque eu estou trazendo isso para a sua vida. Qual é a importância de que eu estou falando? Porque quando eu vejo Jesus como um personagem, eu posso vir, fazer tudo que tem na igreja, eu posso falar dos dogmas, eu posso participar de tudo que a igreja traz, eu posso até acreditar que ele está vivo na Eucaristia, posso fazer tudo isso. Qual é a diferença? Ele não aquece o meu coração. Sabe aquela religião fria? Ah, sou católico. Desde que dia, minha filha? Não tem vibração, não tem paixão, não tem aquele amor que tira o seu fôlego. Você não morre por ele. Você não se levanta por ele, você não se gasta por ele. Você só é católico. Eu não quero que vocês tenham uma religião, não é só uma religião que eu estou falando, acreditar em Jesus e ter uma vida assim, mais ou menos. Porque a vida nossa, do ser humano em geral, ela é mais ou menos dividida no antes e depois. Então eu falo assim, para os casados a gente fala assim, antes de eu casar eu fazia assim, depois que eu casei eu fiz assim. Quando é um sacerdote, antes da minha ordenação eu era assim, depois da ordenação. Então tem que ter um antes e um depois. Eu quero que a vida de você seja marcada, igual foi marcada a história, antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida era assim, depois que eu me encontrei com Ele, com Jesus, a minha vida é outra, é com sabor, com amor, é outra história. Compreende a diferença de crer num personagem e crer numa pessoa. Essa diferença, ela é brutal na nossa vida. O nosso coração, ele tem que ser aquecido. Eu não quero que vocês tenham só muito ativismo com a igreja. Eu quero que vocês de verdade tenham uma vida com Deus. Compreende a diferença disso? Compreende? É completamente diferente. Porque como é que eu vou falar que eu conheço você? Se eu te encontrar, eu tenho que sentar com você, eu tenho que saber por que você preferiu o cabelo curto e não quis o cabelo longo. Qual que é o seu prato predileto? Qual é o seu cheiro? Isso é conhecer o outro, é, entre aspas, perder tempo com o outro. Então não tem jeito de eu falar que eu conheço se eu não o encontro. E eu encontro com ele na palavra, e eu encontro com ele na Eucaristia. Eu vou morrer falando isso para vocês, porque essa é uma experiência extraordinária. Não tem outra experiência maior do que receber Jesus vivo todo dia, que você de verdade encontrar com uma pessoa, que é esse mistério, né? Como dizia Padre Pio, que hoje é dia dele, né? O Senhor em mim e eu em ti. Esse mistério que eu não consigo alcançar, mas é porque realmente é extraordinário. O próprio Deus que nos cria, nos alimenta. Mas eu tenho que, quando fala Filó, mas eu já conheço.
Na verdade, hoje eu convoco vocês, que se você já caminha e já acha Ele uma pessoa, se o seu coração já se aquece por Ele, eu quero que você cada vez mais deseje Ele, busque cada vez mais por Ele. Nenhum de nós está fora dessa convocação. Essa convocação é para todos. Nós precisamos de uma religião que faz tremer o mundo, por causa dEle, não é por causa de nós, é por causa daquele que cremos. É por causa daquilo que Ele pode fazer através de nós. Quando a gente comunga, o final da missa, começa a nossa missão, que é lá que eu vou testemunhar o Deus que eu recebi aqui agora. Senão, qual é o sentido? Senão, como é que você transforma? Nada, nem você, nem as pessoas, nem o ambiente. A gente não tem a audácia de querer transformar o outro, que quem faz isso é só o Espírito Santo. Mas eu primeiro preciso ouvir essa palavra, ser transformado, para que as minhas atitudes, aonde eu estiver, reflitam o Deus que eu creio. Ser cristão não é fácil, ser católico não é fácil. Amar o inimigo igual Ele mandou é facílimo. Perdoar o dia inteiro, respeitar, rezar por aqueles que fazem mal, por aqueles que te amaldiçoam, fazer o bem por aquele que deu um tapa na sua cara. É simples, né? Muito simples. Mas é um caminho, porque quando começa a caminhar com Ele, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a roupa do homem velho e começar uma história do homem novo. Quando a gente faz a opção de caminhar com uma pessoa, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A gente começa a perceber que caminhar com Jesus, duas coisas já começam a transformar a minha vida. Duas coisas eu ganho. O ser humano, ele não dá conta de ter uma vida sem sentido. Não dá, tem que ter um sentido. Senão nós corremos o risco do autoextermínio. Chega um momento que nada está bom. Você não vê sentido em nada, não vê razão em nada. Quando eu faço a opção de caminhar com Ele, Jesus, quero falar de duas frases que Ele comentou. Ele fala: eu sou a luz. Eu sou. Então, quando a gente caminha com Ele, que eu descubro essa pessoa, eu posso não saber direito o caminho, mas Ele é a luz que ilumina o caminho. Então, quem caminha comigo não anda nas trevas, não é assim que Ele falou? Porque Ele ilumina. Então, quando eu caminho com Ele, eu começo a entender que a minha vida tem um sentido. Eu sei de onde eu vim. De onde que eu vim? De onde? De onde? Do amor. Vocês não podem titubear. De onde você veio? Do amor. Eu sou fruto de amor de Deus. Eu sou um sonho de amor de Deus. Isso é para a gente ser insuportável, né? Eu fui sonhada por Ele. Entre tantas possibilidades de criar alguém, Ele quis me criar. Já pensaram nisso, que eu podia não existir? Você fala, eu podia não existir? Você tem que pensar isso. E eu sei para onde eu volto. Eu tenho alguém que me espera. Isso é extraordinário. Então, se eu sei de onde eu vim e para onde eu volto, eu sei que eu tenho um caminho. É isso. Eu não estou aqui perdida. Eu tenho um pai que me sustenta. E aí está escrito na carta de João, na primeira carta de João, ele fala: quem tem o filho, ele fala lindo, e tanta coisa bonita que ele fala, né? O testemunho é este, né? Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. A segunda coisa que eu recebo quando eu caminho com essa pessoa é a certeza que Jesus, daquela frase que Jesus disse para Marta, diante da morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu te pergunto, crês tu isto? De verdade você crê nisso? Porque isso não nos tira o medo da morte. O momento da morte, ele não é brinquedo. Ele não tira o medo da morte, mas ele me dá a certeza absoluta que não acaba ali, não tem a última palavra e que eu irei vê-lo. Como diz Jó, os meus olhos, esses olhos irão
vê-lo. De verdade, vocês acreditam nisso, gente? Fala, Filó, mais ou menos. Porque a gente não gosta muito desse assunto. Estou falando mentira? Não estou. Porque olha que todas as vezes que eu estava em um momento decisivo com as famílias e que eu perguntava, o que Jesus falou sobre a morte? Ninguém lembrava desse pedaço. E eu falava com as mães, crês tu isto, que você vai rever essa filha ou esse filho? Você crê que você vai rever sua mãe, seu pai, aqueles que você ama? Eu não tenho a menor dúvida disso. Só não estava aqui não. Falando para você? Estava não, de jeito nenhum. A ressurreição de Jesus é a nossa sustentação. Tem que alegrar o meu coração, tem que ter um coração aquecido, eu tenho que ter uma fé que tem que abalar as pessoas que estão perto de mim. Não é porque eu vou ser indestrutível, não é minha fé nele que fala, a última palavra ainda não aconteceu, porque ele não agiu. É ter a confiança absoluta que ele me ama, que ele veio nesse mundo e deu a vida para que eu tivesse a vida eterna. Ele mostrou o amor que ele tem por mim pela cruz. E é duro pensar, mas a gente tem que de vez em quando pensar, fala, ele morreu por mim? Isso é uma coisa extraordinária, porque a gente não dá conta de conter isso é muito grande. Eu falo, mas ele buscou a mim, ele me quer com ele eternamente. A gente não tem dimensão do que significa isso, porque o dia que a gente tiver a dimensão do que significa isso, a minha vida inteira será transformada, porque tudo que eu vou fazer, eu vou pensar em quem? Nele. Eu deixo de pensar em mim como centro e penso nele. Falo, o senhor está de acordo? É isso mesmo? Esse é o propósito da minha vida? Eu vou passar a agradecer a ele por tudo que acontecer, bom ou ruim, porque eu sei que ele me ama, então nada de mal ele vai permitir que chegue. O que chegar é para o meu bem, é para a salvação da minha alma. Às vezes ele precisa me ensinar naquilo que está acontecendo naquele momento. Haja fé, não é? Não é? Mas isso é um exercício. Como é que eu vou crescer a minha amizade com ele? Quanto mais eu encontrar com ele, não tem mágica, tem investimento. Então, se ele deixar de ser um personagem para você, para ele ser uma pessoa que vive no Espírito e por isso permite que ele esteja dentro de você, dentro de mim, isso é algo extraordinário. E às vezes eu estou procurando Deus onde ele não está. Não era Santo Agostinho que falava isso? Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Em casa é dentro de você, que a gente vive fora. Como é difícil ter disciplina com a vida de oração. Como é difícil rezar todos os dias. Como é difícil acordar no mesmo horário, porque ele me espera. Como é difícil a missa diária. Como é difícil a confissão mensal. Como é difícil rezar o terço todos os dias. Como é difícil ser fiel aos mandamentos. Não, Jesus, vou fazer isso só um pouquinho. Eu vou pecar assim só um pouquinho. Assim que os meninos de 2 anos fazem para mim, só um pouquinho assim. Só um pouquinho. Compreendem como é que é difícil a gente tomar uma decisão. Como é que é difícil a gente se lançar nele. Como é difícil se entregar a esse amor. Como que a gente é enrolado, né? Então, quando eu trago isso para vocês, é para que vocês possam entender a dimensão do que é esse ser pessoa. Tanto que a igreja, quando a gente professa a nossa fé, a gente não fala no plural, fala? A gente fala, eu creio. Eu não falo eu cremos, né? Nem nós cremos, eu creio. É pessoal. O seu ato de fé é pessoal. Ninguém pode responder por você. Isso é extraordinário, porque temos essa liberdade, que pode transformar a nossa vida completamente. Como eu gostaria que vocês tivessem o coração aquecido, gente, na vida de vocês, quando vocês passarem por qualquer situação, que os entristeça, ou que os alegre demais, ou que você está diante de uma decisão importante, vocês saberem que eu posso ir ali, ó, e que ele está ali vivo, é uma pessoa, não um personagem que está ali, é uma pessoa. E o dia que a gente descobrir isso, vai ser uma coisa extraordinária. Você vai ali, conta para ele, chora, se precisar, sai de lá, um outro ser. O problema está do mesmo tamanho, entendeu?
mas não é seu mais. Ah, quanto remédio vamos diminuir o dia que a gente descobrir isso. Quando eu penso, né, que esse Deus vivo, Ele está vivo. Então a gente parece um bando de louco, né? Porque Ele morreu, mas eu estou falando que Ele está vivo, igual São Paulo. Você imagina que se eu continuar achando que Ele é um personagem, tem 20 séculos que nos separam, 2000 anos. Então fica, a palavra fica morta, ela não me revoluciona. A presença de Jesus não me faz estremecer, porque eu vou ali, ó, para adorá-lo. Tem um genuflexório ali para me ajoelhar mesmo, porque Ele é o Senhor. Chegar ali, alguém falou comigo semana passada, eu queria tanto, não, eu sou católica, mas não sei quantos anos tem que eu não vou à igreja. Falei, então não é católica, né? Foi batizada, né, amiga, só. Que não confessa deve ter uns 30 anos, né? Falei, como é que é? Então vai devagar com o padre, senão o padre morre, porque 30 anos sem confessar, a situação é gravíssima. Então, imagina, falei, e aí por isso fica, submete ao que você está submetendo, aceita o que você está aceitando, essa vida morna que permite que você namore 23 anos, como é que é? 23 anos de namoro, tu gosta de fazer boda de casamento, né? Como? Não tem ninguém que te acorda, está errado, tudo evolui, do namoro passa para o noivado, do noivado para o casamento, tudo evolui. Como? Vai sentar ali, mas como é que eu começo? Falando, oi, estou meio sem graça, tem muito tempo que eu não te vejo. Muito tempo que eu não venho aqui, porque eu estou tendo tempo. Ele fala, mas eu não te perdi de vista. Eu te conheço. E te esperava. E que alegria que você está aqui. Mas eu vou falar o quê? Do começo. Fala com ele, eu estou meio sem graça, eu não sei o que eu falo. Eu estou com um namorado assim, esquisito. É para continuar mesmo? Sabia que eu estou namorando, tem 23 anos. Ele fala, estou esperando, você decidir. Tem lógica? Vai lá. Quanto nos falta, né? Aí a gente liga para um tanto de gente, conversa com tantas pessoas que vão te piorar em vez de te ajudar. Ninguém tem o poder que Ele tem. Você chega lá, chora loucamente, fala, conversa, conta casa, eu gesticulo com ele, bato uma prosa. E você sai de lá, a única pessoa que tem o poder de deixar o seu coração leve. Isso, gente, não tem preço. Não tem preço Ele ser, além dessa pessoa extraordinária, você poder chamá-lo, Filho de Deus que veio ao mundo, de meu amigo. É de chorar. É de chorar. Cada vez que eu faço adoração, e eu tenho minhas horas de fazer adoração, que eu vou sair, eu falo com ele, como é que eu vou embora? Choro, parece que o mundo está acabando. Eu falo com ele, mas como é que eu vou largar o senhor aqui? Eu sei que você está aqui, como é que eu vou deixar o senhor aqui sem chegar ninguém? Se eu podia mandar alguma pessoa para me substituir, como é que eu vou largar o senhor sozinho? Eu tenho que ir, porque eu tenho que atender. E o senhor vai ficar sozinho? Como é que vai ser? Porque sentar ali com ele e conversar, o dia passa. O pessoal fala, não tem assunto. Como? Gente, então não é possível que não tenha um assuntinho. Tanta coisa para contar, tanta coisa para sonhar, tanta coisa para falar, tanta coisa para pedir noção. Ele vai responder para você igual eu estou te falando? Claro que não. Parece uma louca falando sozinho. Mas ele escuta e ele vê. Ele não é um personagem, então ele vai dar um jeito de eu entender. Primeira coisa que eu vou ter é paz. Ninguém te dá essa paz. Ninguém, o mundo não consegue fazer isso com você. Não é um remédio que você tome, não é um psiquiatra que você vá, não é um psicólogo que você vá, que você sai de lá leve. O problema saiu junto. Então agora é dele, eu só levo, né? Ele vai resolver. Essa confiança incondicional que ele vai fazer, que ele não falha. Não existe um Deus como esse. E ele ter ficado ele como uma pessoa, e eu poder olhar para ele e dizer, eu creio, meu coração incendeia. Aquilo que ele falou, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que ela já estivesse aqui pegando fogo mesmo, queimando. A nossa religião, ela precisa de queimar o seu coração. O cristianismo, por excelência, ele é a religião do desejo. Nós temos que desejar Deus. Então, o que eu gostaria que você desejasse muito, buscasse muito por Ele, porque para que uma pessoa, não adianta só eu saber que Ele é uma pessoa, eu preciso tocar nele, eu preciso alcançar Jesus, eu preciso alcançá-lo, é preciso que eu vá atrás dele, busque por Ele. Jesus precisa se sentir desejado, querido por nós, assim como a gente também deseja ser querida, desejado, Ele também precisa ser desejado por nós.
Fale com ele: Jesus, eu te desejo. Assim como a corça quer água, eu também desejo, a minha alma, a minha carne te deseja. Eu preciso do Senhor. Se você não consegue força, deixa Ele te alcançar. Não arrume obstáculo para Deus te encontrar. Não se esconda como Adão escondeu. Não se esconda para Ele perguntar: onde estás? Porque Ele sabe. Mas mostra para Ele, levanta a mão e fala: estou aqui, só está vendo? Firme. Como eu desejo que vocês tenham uma religião que contagie. A gente não contagia, não contamina as pessoas falando da doença. Contamina? Somente se você entrar em contato com o vírus ou a bactéria que está causando aquela doença naquela pessoa. Mas eu quero que vocês consigam contaminar as pessoas pela paixão por Jesus. Nós temos que ser, no mínimo, apaixonados por Ele, desejar conhecê-lo de verdade, porque isso é um dom. Quem pode nos fazer conhecer o Pai? E quem pode nos fazer conhecer Jesus? O Espírito Santo. Vamos pedir a Ele. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero conhecer o Pai e quero conhecer Jesus através de você, através desse dom, através da graça. Me dê a graça. Peça e receberás, não é assim? Batei e a porta se abrirá. Peça. Não vamos pedir dom material, não que não possa, mas qual que é a graça das graças? Qual que é o dom dos dons? É poder conhecer Jesus, é se conhecer e conhecer. A maior riqueza da nossa vida é Ele, vivo ali. Com Ele nós temos qualquer coisa, porque Ele é o dono de todas as coisas. Não se preocupe com a subsistência, Ele é nosso Pai. Preocupe com a vida maiúscula, que é eterna. Pensem que nós vamos viver eternamente. Isso é um trem extraordinário. É algo que não tem preço na nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Fala, nos conceda esse dom. Nos conceda essa graça que a gente tanto quer. Nós queremos ter um coração que vai queimar de amor. Nós não queremos ter uma religião mais ou menos. Nós queremos de verdade incendiar as igrejas. Nós queremos de verdade incendiar as pessoas que a gente encontrar. As pessoas têm que olhar para vocês e falar: por que você brilha? Alguém que brilha em mim, menino. O que é essa alegria que você carrega? A alegria não é nossa. A alegria é a assinatura do Espírito em nós. É a certeza de um Deus que me ama, que caminha comigo e que vai me levar de volta para casa, e que vai cuidar de mim, das minhas necessidades, e que vai me ajudar a cumprir aquilo que meu Pai sonhou quando Ele me fez e falou: vá e faça aquilo que eu desejo. É extraordinário. O dia que a gente entender que a gente trabalha, eu falo que é de meia, divide, vive dividido, conta tudo para Ele, peça ajuda em tudo, seja dependente dEle, dessa pessoa, Jesus, como o ar que se respira. Seja dependente dEle. Acorda já desejando Ele. Acorda e levanta e fala com Ele: somente por ti estou de pé, para te amar e servir. Ande aquele dia inteiro por causa dEle. Corra, se cansa, pode cansar, ficar esgotada, mas por causa dEle. A nossa vida tem que valer por causa dEle. Nós temos que chegar diante dEle na hora da morte. Que as pessoas estiverem chorando lá, nós já estamos lá. Você já abriu lá a porta, já olhou nos olhos dEle e fala: por ti, somente por ti, eu corri tanto, somente por ti, fiz tanto jejum, somente por ti, suportei aquele povo que eu queria matar, somente por ti tentei amar, somente por ti, porque eu não posso fazer menos por ti do que te amar. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, ela que amou Jesus como ninguém, que nos dê um coração semelhante ao dela, que ela interceda, que envie sobre cada um de nós o Espírito Santo, para que Ele nos conceda esse dom de poder conhecer a Jesus como pessoa humana e divina, que nos amou tanto, que nos deu a vida eterna, que quando Ele falou está consumado, a tradução real dessa palavra é: a dívida está paga, não tem mais nada para ser pago. Isso é extraordinário. Esse amor enlouquecedor desse Deus que vai nos constrangendo com tanto que Ele nos ama,
Que isso possa inflamar o nosso coração e falar: como não amar? Como não retribuir isso, mesmo com a miséria do nosso amor? Então, que o Espírito Santo de Deus venha inflamar o nosso coração, venha queimar aquilo que não está bom, tirar da nossa vida aquilo que não serve como cristão, e fazer com que a gente de verdade viva, podendo transformar na nossa vida, mostrar na nossa vida aquilo que professamos. E a gente professa: eu creio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no grupo de oração, eu fiquei pensando como é que a gente poderia fazer em relação aos nossos irmãos do Sul. Nós estamos vendo um sofrimento incalculável. E a oração, ela tem um poder de alcançar aquilo que a gente não pode alcançar. Mas o Senhor pode. Então hoje o que nós podemos fazer pelos nossos irmãos é estar de joelhos por eles. Por aqueles que estão sem esperança. Por aqueles que não acreditam em mais nada. Por aqueles que estão desesperados. Por aqueles que estão apavorados. Eu fiquei vendo a cena dos médicos com os pacientes, quando inundou tudo a UTI com água. Fico imaginando o desespero deles, né, Alexandre? Perderam 9. Então são tantas situações. Eles pediram vacinas, remédios. Hoje teve uma cirurgiã lá no consultório, falou: preciso de muito remédio, então é tanta coisa que está precisando. Mas a oração, ela é fundamental, porque nós temos que basear no amor de Deus. E isso nós não podemos carregar essa dúvida no nosso coração. O amor de Deus é o maior tesouro que nós temos. Qual é a segurança que nós temos? Que Deus ama a cada um de nós de uma forma pessoal. Ele ama a todos e a cada um de uma forma individual. É pessoal o amor de Deus. Ele é gratuito, ele é eterno. Então nós nunca podemos carregar essa dúvida no coração. Filó, mas eles estão sofrendo lá e Deus está castigando? Não é não. Se a gente acreditasse nisso, eu não poderia estar de joelho aqui, diante do maior tesouro que tem a igreja, que é a presença de Jesus vivo. Jesus permaneceu conosco. Então isso nos dá a garantia de poder ajoelhar aqui e falar com Ele. Falar: Jesus, Ele está sabendo, os nossos irmãos estão sofrendo muito. Nós que fazemos parte do mesmo corpo místico, estamos aqui rezando por aquela parte que está doente, que não acredita em mais nada, que está até sem força para rezar. Então nós que estamos com força, rezamos por eles. É assim que caminhamos. Somos um corpo só. Mas o tesouro de ser amado foi aquilo que Jesus falou para François Xavier. Quando François, que foi aquele arcebispo que foi preso, quando ele arrumava a cama dele, ele foi preso 13 anos, 9 anos, não tinha nem janela. Ele foi preso algumas vezes, a cama dele crescia mofo. E quando ele estava arrumando a cama, ele escutou Jesus falando assim: François, você é tão rico. Ele falou: imagina, não tinha nada. Sou, Senhor. É demais. Ué, o Senhor está falando, então eu sou. Você é rico, François, você tem o meu amor. É esse amor que tem que ser a nossa segurança. Esse amor é que faz o cristianismo ter o dinamismo. Senão nós temos um cristianismo morto, inanimado. É esse amor de Deus que tem que nos pôr de pé. É essa certeza que nós somos filhos amados. É essa certeza que por causa de Jesus nós somos elevados a filhos do Altíssimo. E porque somos filhos podemos clamar, falar: olha lá, o irmãozinho está ruim, está sofrendo. É isso, essa certeza que estamos diante dele vivo. É isso, que nesse momento, a hora que o Padre trouxer o Santíssimo, né, que é o grande tesouro da igreja, que nós acabamos de receber, nós podemos falar no ouvido dele. Nenhuma palavra que a gente falar, Deus não vai escutar. Ele vai guardar tudo no coração dele. Então por isso que eu pensei
Se nós vamos pensar no amor de Deus, ele falou, Deus é amor. Então não existe, foi a primeira carta de João de domingo, Deus é amor. Então ele não, só tem bondade. O que nós temos que fazer? Pedir. Aonde está Deus? Está no braço dos barqueiros, está do corpo de bombeiro, está dos voluntários, está daqueles que estão buscando o povo. Nós não podemos deixar esse povo esmorecer. A nossa oração tem que sustentá-los, né? De tantas pessoas que estão lá socorrendo, nós temos que rezar por eles, por todos. Hoje as freirinhas do mosteiro de lá, das freiras que são beneditinas, me mandaram mensagem e falaram, doutor, não precisa se preocupar, nós estamos sem água, sem luz, a água não chegou até nós, está perto, mas não está aqui, mas nós temos água potável e temos comida, então não vamos poder conversar porque temos que guardar a internet, o resto que temos de bateria, mas fiquem tranquilos que estamos bem. Então elas estão lá no mosteiro em oração, elas não foram atingidas, mas elas estão em oração por um estado, e nós vamos juntar em oração por esse povo. A riqueza que temos de poder ter Jesus conosco aqui agora, vivo, não é? Ele vai entrar aqui, é Deus vivo, e eu vou intercalar os nossos pedidos juntando com o terço. Cada mistério nós vamos entregar um grupo, né? E depois vocês vão ter um tempo, vocês com ele, para o que vocês tiverem no coração deixar aqui. Porque a gente faz igual o diretor espiritual do Padre Pio. Ele ia lá e falava, Jesus, só toma conta disso para mim? E diz Jesus que ele ia embora pulando, porque a gente entregou o problema. Então nós vamos entregar tantas dores hoje, tantas pessoas precisando de ajuda, mas uma certeza absoluta que as orações serão escutadas. Pelos nossos méritos? Não, por causa do amor, né? Por que a gente pode garantir que essas orações chegarão até eles? Por causa do amor de Deus, que Deus ama cada um. Aquilo que está escrito em Isaías, Ele vai nos colocar no colo, Ele acaricia, Ele abraça, Ele guarda cada um. As crianças que foram resgatadas hoje, os bebês de 2, 3 meses, os cachorrinhos, cavalo, é tanta coisa que foi resgatada hoje. As crianças que estão sem pais, que estão encontradas, cadê a família? E vice-versa, nós temos que estar em oração para que esses encontros possam acontecer. É um sofrimento como a gente nunca viu. Aqueles corpos boiando, as pessoas não tendo direito nem de ser enterradas, nem de chorar pelos mortos. Nós temos que acreditar que tem mais do que tudo isso. Então o poder da nossa oração, nós somos muitos. E nós vamos receber Jesus vivo e vamos rezar por causa do amor de Deus, que é eterno, incondicional, gratuito.